Pessoal, então seguindo aqui, portanto, deu uma cortadinha no último vídeo, tá? Mas essa sequência é a parte 2, tá ok? Da nossa aula 2 para entender a crise. Bom, então, basicamente a gente pode falar aqui, sem ser redundante, né? Que faltou ali, pessoal, pegar esse dinheiro que entrava durante o governo do Chávez, faltou então pegar esse dinheiro, né? Todo esse capital que entrava e girava dentro, né, do país ali internamente, ao invés de simplesmente usar só no reabastecimento ali da economia externa, ou seja, usar só apenas ali no reabastecimento com produtos, né, então importando, poderia ter sido usado, por exemplo, para diversificar, portanto, a economia do país. Então, investir em indústrias, certo? Investir ali em indústrias que diversificassem, que pudesse fazer o país, aos poucos, se tornar talvez independente economicamente desses produtos que ele tinha que importar. Então, produtos básicos como de higiene, shampoo, papel higiênico, arroz, certo? Produtos que vão no dia a dia para os lares, certo? Então, talvez esse capital que entrava em grande parte aqui pelo petróleo, se fosse usado para diversificar, né, ali na construção de indústrias, investir internamente na estrutura do país para aos poucos você levar ali uma certa autonomia econômica ali dos produtos que ele é dependente, né, externamente de outros países, talvez se configurasse um outro cenário. Talvez nós não tivéssemos um aprofundamento tão grande dessa crise como a gente tem hoje, certo? Então, o principal problema desse cenário é que a riqueza em petróleo não foi utilizada pela Venezuela como propulsor para diversificar a economia do país, né? Isso fez com que ele se tornasse extremamente dependente dessa commodity, ok, pessoal? Gente, o que vai acontecer então, portanto? Com menos importações, o mercado venezuelano começa a sofrer com a crise do abastecimento, que eu já falei para vocês ali anteriormente. Então, os itens básicos como remédios, alimentos e até mesmo papel higiênico começam a faltar no país. Então, como resultado da redução do valor do barril do petróleo, o PIB nacional cai, né, de cerca de 4% já em 2014, um ano após a morte ali do presidente Hugo Chávez, certo? Para agravar a situação, a estatal que explora o petróleo do país e os petróleos da Venezuela, certo? Começou a produzir menos petróleo. Isso foi resultado direto da falta de investimentos na empresa. Gente, essa parte aqui é importante, porque esses investimentos aqui, adivinhem só da onde que estava vindo, certo? Para continuar com a produção do petróleo na Venezuela. Exatamente o país que vocês estão pensando, vinha exatamente dos Estados Unidos. Então, aquela política ali, né, de aversão, né, ali a globalização, aversão ali ao modo imperialista estadunidense, aos poucos vai desgastar, certo? E o país vai parar, portanto, de investir, né, de colocar investimentos na empresa, a principal estatal que explora o petróleo na Venezuela. Então, além de ter caído o barril do petróleo, os investimentos para a empresa continuar produzindo, pessoal. Então, uma empresa, pensem comigo o seguinte, ela é como se fosse um carro, certo? O motor, você precisa trocar direto ali, né? Direto à água, portanto, certo? Você tem que trocar o óleo do motor, você tem que trocar a gasolina. E tudo isso que eu estou dizendo são os investimentos da empresa. Então, assim como um carro precisa da manutenção, precisa que você invista dinheiro para ele continuar funcionando, para ele continuar a todo vapor, a empresa não é diferente. Ela precisa de investimento. Então, ela precisa da renovação da folha salarial, ela precisa da renovação em energia, ela precisa da renovação em setores de investimento da bolsa de valores, da diversificação dos valores dela na bolsa, certo? Então ela precisa receber investimento, receber alimento, receber a gasolina do carro, receber a troca do óleo do carro, certo? Então tudo isso, pessoal, é uma analogia para entender que o que agrava a crise não é só a questão do valor do barril do petróleo que cai mundialmente, mas é também a falta de investimentos que os Estados Unidos, né, eles vêm a promover na estatal por causa desse desgaste na relação, certo? Entre os dois países, entre Venezuela e Estados Unidos, certo? Então ela passa a sofrer com sucateamento das suas instalações. Então pense comigo o seguinte, se a empresa começa a produzir menos, ela obviamente vai passar a pagar menos, vai começar a demitir pessoas, certo? Boa parte da população que trabalhava, né, que trabalha nas empresas e nos setores, né, que são dependentes do petróleo, essas pessoas vão começar, portanto, a sofrer com a falta de alimentação, com condições básicas de sobrevivência. E aí, isso vai fazer com que o venezuelano olhe cada vez mais para fora, certo? Então, o país em crise, ele não consegue se alimentar, ele vai pensar em migrar, ele vai pensar em sair do país, certo? Isso vocês veem em história o tempo todo.